nome é Lana Lorena e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa muito incrível que eu sou extremamente fã e admiro muito, que é a Ju Barbosa. Ju, eu tô muito agradecida, é uma honra ter você aqui. Obrigada por ter aceitado. Imagina. Ai, tô nervosa. Como você tá? Como foi as férias? Eu tô bem, tô renovada, né? Começo de ano aí, então descansei um pouco, fui pra praia. Agora tô com energia aí pra começar as coisas todas tudo de novo. E você, tá bem também? Começar o ano finalmente, né? Sim. Aqui tudo certo também. Tô começando a minha rotina fitness esse ano, vamos ver se vai. Bom, pra quem não conhece a Ju, ela é consultora de estilo, é influenciadora de moda, empresária maravilhosa, né, Ju? Obrigada. E pra quem acompanhou os meus reacts da Corrida das Blogueiras 4, a Ju também foi participante da primeiríssima temporada. E, inclusive, foi semifinalista, né, Ju? Eu fui, eu tava lá quando tudo era mato, É, eu lembro, era bem no muito mais início. simples, né? Eu fui a última pessoa a ser eliminada, né? Então eu não cheguei pra final, mas eu tava entre as 3 semifinalistas na minha temporada. Sim, eu lembro que eu fiquei muito triste que você saiu. E como foi essa experiência, Ju, tipo, de ir pra um reality, assim, e quase pisar na final? Eu lembro que você tava começando a carreira de blogueira, né? Olha, foi uma coisa que até hoje, às vezes, eu paro pra pensar e eu fico assim, gente, isso aconteceu mesmo? Será que eu não tô ficando doida? Porque, como você disse, fazia só 3 meses que eu criava conteúdo, né? Então eu tinha ali meu canal no YouTube, era novíssimo. E aí eu falei, eu vou me inscrever e tal, mas nem eu acreditava muito que podia dar certo, sabe? Só que aí, de repente, eu tava lá, tipo, fui pro Rio de Janeiro, que nessa época era gravado no YouTube Space, que acho que hoje em dia nem existe mais, se eu não me engano, fechou. Nem sei o que E é isso. aí era um espaço do YouTube bem legal para quem tinha canais a partir de um certo tamanho lá, podia usar e tal, era muito interessante, assim, mas acho que na pandemia acabou fechando. Mas enfim, fui pro Rio de Janeiro, gravei, conheci gente, conheci os meninos do Diva, tipo, todos os convidados. Na minha temporada, teve a Gretchen como convidada É de mesmo? jurada. Tipo, gente, sabe, de repente eu tava do lado da Gretchen. Então, assim, Do foi uma nada, coisa né? muito louca e muito legal que aconteceu. E que mudou a minha carreira, assim, né? Porque eu não tinha nenhum seguidor, né? Só tinha, tipo, minha família, meus amigos e tal. E aí, depois da corrida, eu ganhei seguidores, as pessoas me conheceram, então eu comecei a trabalhar mesmo com criação de conteúdo e tal. E isso acabou direcionando tudo que eu faço até hoje, né? Porque se não fosse a corrida, com certeza os caminhos teriam sido muito diferentes. Assim, foi um super empurrão para os planos que eu tinha darem certo mais rápido, sabe? Foi incrível. Até hoje eu não acredito que isso aconteceu. Ah, com certeza. Ah, eu amei sua participação. Eu só assisti na quando eu tava já na terceira temporada. Eu não acompanhei ao vivo, assim, né? Eu só fui ver Aham. depois e aí eu comecei a te acompanhar desde então. E aí, como você falou, muitas portas foram se abrindo depois disso, né? Que você participou do reality. Ou assim, ainda foi muito difícil, porque querendo ou não, ao contrário do que as pessoas pensam, é muito difícil esse trabalho que a gente escolheu de influenciadora, trabalhar com internet, porque tem que chamar a atenção das marcas, né? Depois disso, você conseguiu chamar a atenção, assim, ou ainda foi pisando, assim, com cuidado? Olha, foi um super empurrão inicial, mas é muito difícil até hoje, assim, tanto que, como você falou no início, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, Assim. porque eu não consigo viver só da criação de conteúdo, né? Então, eu consigo fazer uma renda de conteúdo ali, de publicidades e tal, mas não é suficiente. Então, eu também faço a consultoria ao mesmo tempo, também tenho uma marca de acessórios. Então, desde aquela época, eu sempre trabalhei junto com outras coisas. Então, quando eu estava na faculdade, assim que eu terminei foi quando acabou a corrida, assim, foi no mesmo ano, meu último ano de faculdade. Então, logo em seguida, eu comecei a trabalhar numa agência, depois eu comecei a pegar cliente meu de redes sociais, assim, tipo, por conta própria para fazer. Então, eu sempre fiz outros trabalhos relacionados com o que eu faço na internet, só que paralelos a ele para eu conseguir levar tudo isso junto, assim, né? Então, até hoje, não é uma coisa super simples e que qualquer coisa que eu posto vai bombar, ou então qualquer marca que eu entrar em contato vai querer fechar alguma coisa. Então, assim,
Agora, eu faço um pouco mais de trabalhos com marcas, eu recebo mais pedidos de orçamento, mas não é todo orçamento que eu mando que fecha, sabe? Não é toda marca que eu entro em contato que vai querer fazer alguma coisa, Sim. ou que vai querer pagar o valor que eu gostaria que pagasse. Então, assim, ainda é um trabalho de construção muito grande, porque eu ainda sou uma consultora bem pequena. E também como eu escolhi falar de moda responsável, que é um tema mais nichado, isso também acaba limitando mais ali as possibilidades. Tanto que, assim, do ano passado eu comecei a falar um pouco mais sobre estilo e tal, pretendo esse ano ampliar mais esses conteúdos também, até para poder deixar essa parte mais viável, falando de negócios mesmo, assim, né? Mas é sempre uma construção, né? Nada. Dificilmente alguém vai conseguir do dia para noite mudar a vida, assim. Acontece, claro, de alguém super viralizar e tal, mas a maioria das pessoas precisa construir e postar coisa sempre, e degrauzinho por degrauzinho a gente vai chegando lá. Tem que ter muita estratégia também, né? E investir muito. Eu ainda não tô na fase de conseguir ter alguma renda, ainda tô na fase só de investindo, né? Ainda tá sendo essa parte de construção ainda. Ô Ju, e quais foram os perrengues mais memoráveis ou os mais comuns que você já passou nessa jornada, assim, de influenciadora, nessa sua jornada na internet, assim? Um perrengue comum, falando de trabalhar com marca, é o prazo, que normalmente é para ontem. Ai, nossa. Então, assim, chega a proposta, você manda o orçamento e tal, até aí tá beleza. Aí, de repente, quando fecha, normalmente o prazo é super curto. Então, você tem que, tipo, fazer ali todo um esquema na agenda para conseguir gravar e tal, e editar. E já aconteceu de eu enviar o resultado para a marca, que tem que sempre enviar para aprovação antes, né? O vídeo e tal. E aí me retornarem falando que faltou uma informaçãozinha que eles esqueceram de me passar e que se eu podia regravar. Nossa. Então, aí nesse caso ainda, como era um vídeo que o áudio era separado da imagem e tal, eu consegui mudar só o áudio, deu tudo certo, mas às vezes acontecem umas coisas assim de comunicação entre a gente e a marca, ou que nem na corrida acontece do pessoal esquecer às vezes um pontinho do briefing, isso é muito importante, porque se você esquecer na vida real, realmente a marca vai fazer você regravar, vai pedir de novo, vai ser um tempo extra ali que vai gastar. Sim. Então, esses são os perrengues, assim, muito comuns de acontecerem. Agora, um super marcante, acho que o máximo que já deve ter acontecido é ter que regravar alguma coisa porque deu erro no arquivo da câmera, assim. Isso é triste quando acontece. Ou quando o celular descarrega do meio do Nossa! vídeo. E não sei se já aconteceu de você achar que tá gravando e aí você Já. faz, tipo, um negócio enorme, de repente você vê não tava gravando. Muito, Isso é nossa. triste demais. Aí você fala, putz, eu vou ter que fazer tudo de novo. E aí você já pensa, não vai ficar natural, porque eu já tô brava que esse negócio deu errado. Mas Aconteceu isso no essas meu coisas primeiro que. react do Corrida, inclusive. O primeiro Nossa. episódio. Não, esse tipo de coisa. A tecnologia, ela sempre vai dar um negocinho ali, né, pra deixar a gente estressada. Mas acho que é mais coisa assim mesmo, ou de entrega ou de falhas nos equipamentos que acabam atrapalhando o trabalho. E assim, entrando na parte da moda, quais são os assuntos assim de moda que você mais gosta de abordar e passar no seu trabalho como influenciadora? Seria, no caso, a moda responsável, né? Tem mais alguma coisa assim de moda que você gosta mais de abordar? Eu gosto de moda vida real, assim, sabe? Eu acho que eu nunca fui a pessoa do super das marcas muito famosas ou de grife e tal. Desde a faculdade, que eu fiz faculdade de moda, né, não era muito o tema que me interessava, assim, essa coisa muito distante. Eu gosto de coisa da realidade, coisa que a gente consegue alcançar. Então, além da moda responsável, eu sempre, mesmo dentro desse tema, tento trazer muito para o que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, para combinação de looks. Eu adoro esses vídeos de, tipo, uma peça, 3 looks, ou mesma base, 4 looks, porque todo mundo tem um número limitado de peças de roupa em casa, e a gente tem que aprender a se virar com o que a gente tem, né? Então, eu gosto desse tipo de conteúdo que as pessoas conseguem reproduzir em casa, com o que elas têm, de combinações, da gente exercitar a criatividade com as coisas que a gente tem disponíveis, sabe? Eu sou bem dessa coisa mais pé no chão, mais vida real. Eu acho legal de observar como as pessoas se expressam por meio das roupas delas, porque, claro, as pessoas famosas e, sei lá, a galera muito rica também se expressa por meio da roupa. Mas é diferente quando você tem
o mundo inteiro à sua disposição para você se expressar, e quando você tem uma coisa limitada e aí você faz algo legal com aquilo, eu acho que eu valorizo muito mais isso, sabe? Quem tem recursos limitados e faz coisas legais do que quem tem todos os recursos do mundo. Então, acho que eu vou meio por essa linha, assim, de além da moda responsável, essa coisa bem vida real e que as pessoas conseguem reproduzir e fazer também. Eu tenho muito essa dificuldade mesmo de aproveitar as roupas que eu tenho. Eu nem sempre consigo ver o que combina, o que não combina, sabe? Aí, muitas vezes eu fico desesperada. Eu não tenho o que vestir. Normal. Eu tenho que É um exercitar exercício isso mesmo. E tem alguém que você adora acompanhar, assim, nas redes sociais, no YouTube, não perde um stories, que nem eu não perco os seus. Ai, com vergonha até. Olha, eu sou muito de fases, mas eu tô na fase da Thaís Farage. Eu adoro, ela é consultora de moda também. Sim. E ela mora em São Paulo e tal. Teve uma época, até uns tempos atrás, ela só usava roupa preta. Eu achava muito legal que ela conseguia, tipo, usar looks completamente diferentes só com uma cor, sabe? Isso é uma coisa muito difícil, assim, você conseguir variar tanto no visual mesmo das coisas usando só uma cor. Então, só isso já admirava super nela. Agora ela começou a acrescentar branco, jeans, outras coisas junto, assim. Mas eu adoro a forma com que ela fala de moda, o jeito que ela aborda as coisas. Eu acho ela muito realista, assim, então ela sabe que ela, por trabalhar com moda há tanto tempo e por ser consultora, de ter trabalhado como personal stylist e tal, ela sabe que, por exemplo, o arsenal de roupas dela é diferente de uma pessoa que não trabalha com isso. E ela sempre deixa isso muito claro, sabe? Então você não vai acompanhar ela e ficar tipo, ai, nossa, por que eu não consigo me vestir igual ela? Porque ela sempre fala, eu trabalho com moda, eu tenho bastante roupa porque esse é meu trabalho, a sua realidade é diferente da minha. Ela também aborda temas, às vezes até mais polêmicos, mas temas mais cabeça, assim. Tipo, ela escreveu um livro esses tempos também que eu li sobre moda, política e o trabalho da mulher, assim. Então, como essas coisas se relacionam, como que o feminismo e a moda se relacionam. Então, ela traz muitos temas inteligentes e interessantes, mas de uma forma muito próxima, assim, que a gente consegue entender e que a gente consegue ver na vida dela também. Então, a Thaís Farage, nesse momento, é a minha pessoa da moda ali e dos conteúdos que eu adoro acompanhar e que eu me inspiro muito. E além desse universo, assim, da internet, de influenciador e tal, você tem algum ídolo, assim, que você sempre se inspirou? Nossa, deixa eu pensar. Vários, né? Então, eu acho que eu sou muito de fases, igual eu te falei, assim. Então, cada época, eu acabo buscando uma inspiração que tem a ver com aquele meu momento, sabe? Durante a faculdade, assim, nessa época que eu estava mais focada em estudar especificamente só sobre moda, eu ainda gosto muito, mas eu pesquisava mais sobre o Ronaldo Fraga, que é um designer, né, um estilista brasileiro, que tem um trabalho incrível e que retrata muito da cultura brasileira, e que eu tive o prazer de conhecer ele e de conversar com ele um pouco antes da corrida, que foi um outro concurso que eu participei, do SESI e do Senai. Eu consegui conversar com ele. Tem até um vídeo antigão lá no meu canal, fazendo umas perguntas para ele e tal. E esse ano, não, ano passado, eu participei também de um evento que ele fez aqui em Londrina, que foi muito legal. Fiz uma oficina de desenho com ele. Então, assim, ele é um cara que hoje o nosso trabalho não tem nada a ver mais, porque nessa época da faculdade eu achava que talvez eu fosse trabalhar com criação de roupa mesmo. E hoje em dia não é assim que meu trabalho seguiu, né? Mas é uma pessoa que sempre me inspirou muito e que tem um trabalho muito característico, assim. Eu acho muito legal quando as pessoas têm um trabalho que você olha uma coisa e você fala, meu, é daquela pessoa, sabe? E ele tem muito isso, assim, eu olho um desenho dele, uma ilustra dele, eu sei que é dele, eu olho uma roupa dele, eu sei que é dele. Nossa. Então é um cara que, desde essa época da faculdade até hoje, assim, me inspira muito, principalmente nessa parte visual e de criação, de criatividade, de arte mesmo. Eu deixei uma caixinha de perguntas e daí o pessoal deixou algumas perguntinhas, tá? Aí eu vou ver algumas aqui. O que fazer com roupas que não usamos e não estão em condições de doar ou vender? Tem um post no meu Instagram sobre isso, mas vou ver se eu lembro de cabeça as coisas que estão lá. Existem alguns projetos que recolhem ou que recebem tecidos, né, materiais têxteis que não dá mais para reutilizar e tal. E roupa é isso, né? Depois que ela deixa de vestir um corpo, ela normalmente é um tecido que sobra ali. Claro que podem ter outros aviamentos e tal, mas eu sei que existe. Aqui em Londrina tem o BRT, que é o Banco de Resíduos Têxteis,
que tem alguns pontos pela cidade, dá pra ir no Instagram deles aonde que tem esses pontos, para você deixar as coisas lá. Aí, falando de uma escala mais Brasil, a CIA, eu sei que também recolhe, recebe peças que não têm mais condição de uso. Se eu não me engano, todas as lojas da CIA no Brasil têm um ponto de coleta, que é uma caixona que fica lá na loja, tem a especificação lá, e você só deposita as roupas lá dentro e pronto, eles destinam para projetos e coisas do Instituto CIA, que é um braço deles, que tem essa parte mais social e trabalha com sustentabilidade e tal. Até fiz parte de um projeto em 2021, se eu não me engano, que era parte do Instituto CIA. E aí lá eles distribuem, assim, para, por exemplo, para fazer estofamento de carro, se eu não me engano, para fazer várias coisas que dá pra gente desfibrar o tecido, que é tipo transformar ele em fibra de novo, sabe? Meio que como se moesse os tecidos e usasse esse que sobra depois para fazer enchimento de coisa, de estofado, enfim. Então, eu sei que a CIA tem esse projeto. A Puquê, que é aquela marca de meias também, eles recebem, acho que só meias nesse caso daí, mas pode ser de qualquer marca. O da CIA também, pode ser de qualquer roupa de qualquer marca, tá? Não precisa ser deles. E aí eles fazem cobertores e meias novas com essas coisas da Puquê, e eles distribuem em projetos sociais também para moradores de rua e tal, então é bem legal também. Tem uma marca de lingerie que também recebe lingerie que não dá mais para o uso, chama Leninha Lingerie, se eu não me engano. Tá lá nesse post. Eu vou até te mandar o link depois, que você pode colocar daí na descrição. Então, elas têm lá um processo também que elas conseguem reutilizar, e aí dá para mandar pelo correio. Eu não me lembro se é de São Paulo, de onde que é, mas sei que elas recebem também do Brasil inteiro. Que eu lembro de cabeça são esses. E aí dá para ver também, conversar na sua cidade se tem algum ponto de reciclagem que receba, porque as pessoas acham às vezes que é só mandar na reciclagem, e não é. Tem lugares de reciclagem que às vezes podem ser preparados para receber tecidos e outros não. Então é legal também se informar se na sua cidade isso existe ou não nas coletas de lixo reciclável. Pelo que eu me lembro, são essas opções que a gente tem por enquanto, assim. Dá uma dica de como ter vários looks investindo pouco e de forma sustentável? A dica é pensar, planejar bem o que vai ser comprado, assim, né? Se for para ser um investimento menor, que seja mais responsável. Essa questão sustentável também, a gente tem que pensar muito no contexto das pessoas. Então, não adianta eu falar para você, compra só nessa marca aqui, porque ela tem os processos mais sustentáveis de todos e tal, porque às vezes o produto dessa marca é muito caro e você não vai conseguir comprar. Então, dentro das suas possibilidades, você pode pesquisar quais são as marcas que você tem alcance, que você consegue acessar, que são as que se responsabilizam mais pelos resíduos e tal. Então, como eu citei, por exemplo, a CIA, é uma marca que tem aí no Brasil inteiro e tal, e que às vezes você consegue encontrar coisas lá que dá para comprar. E dá para saber, como eles têm o Instituto CIA, a gente sabe que pelo menos eles destinam os resíduos para o local correto, dá para fazer essas pesquisas assim para entender que locais a gente consegue ter acesso que são mais responsáveis. Mas mais do que isso, planejar bem o que vai ser comprado. Então, tipo, eu tenho ali um valor X que eu posso gastar, e fazer esse planejamento assim, olhar no seu armário. Então, eu gosto de fazer sempre uma limpa no armário antes, para você conseguir entender e lembrar tudo que você tem, tirar as coisas que não servem, que você não usa mais, deixar no armário só realmente o que você precisa. Aí dá para fazer uma listinha de coisas que você precisa na sua rotina. Então, por exemplo, eu trabalho fora de casa, no meu trabalho as minhas roupas têm que ser de tal jeito, ou então eu tenho filho, eu não tenho, ou eu trabalho numa escola que as roupas vão acabar sujando, eu preciso que seja um tecido que aguente lavar bastante, enfim. As necessidades da rotina mesmo. E aí, com essa listinha de necessidades e o seu armário, que você já vai saber o que tem lá dentro, porque já fez essa limpa, você consegue comparar e ver o que está faltando ali. Então, eu preciso mais de calça para bater no dia a dia para o trabalho. Então, você vai conseguir escolher na hora de comprar calças que façam mais sentido com as peças que você já tem no armário. Ou então, tô precisando de parte de cima colorida para dar um up aqui no meu visual. Então, você vai conseguir comprar essas peças. Então, é legal a gente fazer esse paralelo entre o que a gente já tem, o que a gente já precisa, e ver quais são as prioridades. E aí, sempre tentar optar por tecidos que façam mais sentido na sua rotina. Então, se você precisa lavar muito as roupas com frequência,
Se você comprar uma peça de linho, por exemplo, ela não vai durar tanto, porque o linho é um tecido um pouco mais frágil, uma fibra mais frágil, conforme vai lavando, ele vai ficando feio, assim, rapidamente. Então, é legal também ponderar dentro das suas possibilidades quais peças vão te atender melhor, vão durar mais na sua rotina. Se atentar também, depois que já comprou as peças, a forma de lavar e de armazenar essas peças. Então, às vezes, passar o ferro muito quente pode estragar algum tecido, ou algumas coisas que você jogar na máquina de uma vez também, às vezes, pode ficar feio logo, assim, ficar com bolinhas e tal. Então, assim, para mim é sempre uma coisa conjunta, não é só sair e comprar, sabe? É você avaliar antes as suas possibilidades, ver o que você pode gastar, ver o que você precisa, e depois de comprar, cuidar bem dessas coisas para que elas durem mais no seu armário. Nossa, já vou até anotar algumas dessas coisas depois, porque eu sou zero prestativa com questão de tecido, eu mal sei que tecido é tal coisa, sabe? Às vezes Não, eu tecido compro é uma uma coisa coisa online complexa. achando que é de um jeito, aí chega aqui o tecido é completamente diferente do que eu achava. Não, tecido é sempre uma questão, assim, porque dificilmente a gente estuda sobre tecido se a gente não é da área, né? Sim. Então, eu mesma, fazendo faculdade e tal, eu tinha várias dúvidas, e ano passado fiz um curso só de tecidos para poder entender melhor e poder passar um conteúdo mais explicadinho. Até também isso é uma das coisas que está na minha listinha de fazer mais conteúdo sobre... Mais não, que acho que eu quase não fiz. Fazer conteúdo sobre tecidos, que eu sei que também é uma dúvida que as pessoas têm bastante. Sim. Eu acho que, inclusive, essa resposta sua se encaixa mais ou menos na próxima pergunta, que era como evitar comprar peças que não vou usar ou que sei que vou usar apenas uma vez, tipo, largar lá no guarda-roupa. Fazer esse planejamento, tá atento ali com o que você precisa. E também, não comprar coisa por impulso. Porque às vezes a gente, tipo, tá com o site aberto, ou então, sei lá, passou no shopping fazer outra coisa, aí você vê uma peça lá, e aí você, tipo, eu adorei e tal, já compra, sabe? Se você costuma comprar coisas que você não usa, porque depois de um tempo você se acostuma a lembrar o que tem no seu armário, você sabe quais peças vão caber melhor ali na sua rotina ou não, vai ficando mais natural, digamos assim, então diminui essas compras que não dão certo, sabe? Não que, nossa, eu sempre compro certo, nunca erro. Não, mas hoje em dia eu compro mais coisas certas do que erradas por conta do meu trabalho mesmo. Sim, nossa, e eu sou assim às vezes, e eu tenho amigas que também direto tem que estar se controlando para não ficar comprando coisa assim à toa no impulso, quando Bate aquela bad e fala, eu preciso comprar uma blusinha. Inclusive, eu tenho um livro muito legal sobre isso para indicar, que é da Joana Moura, que chama E Se Eu Parasse de Comprar, que é esse aqui. Ah, sim. Esse livro é muito bom, porque a Joana, ela trabalha com criação de conteúdo também e tal, mas ela era, tipo, viciada em compras, muito viciada. Na época, acho que é tipo 2010, né? Na época dos blogs, assim, que os blogs estouraram. E ela comprava no impulso real, tipo, a conta dela era sempre no vermelho, ela tava devendo cada vez mais por conta de comprar roupa. E aí ela vai contando essa jornada, assim, dessa situação que ela tava, até ela conseguir sair disso tudo. Ela criou um blog na época para falar sobre isso, que era o Um Ano Sem Zara. E, meu, é muito legal esse livro, é muito facinho de ler, muito gostoso. Então, para quem tem dificuldade com compras, é uma indicação bem legal. Ah, vou dar uma olhada então. Ah, essa pergunta é minha, que foi até na vez que a gente fez a nossa consultoria, né? Que a Gil fez a consultoria de estilo para eventos, para mim, né? Para um evento que eu fui. E aí surgiu aquela dúvida: como que a gente pode, assim, combinar look e make, não errar, assim, deixar tudo harmônico e não fugir do nosso estilo também? Olha, a dica para combinar make é encarar a maquiagem como acessório. Então, como assim? Quando a gente coloca as roupas, normalmente a gente, tipo, veste uma roupa ali e depois bota os acessórios por cima, né? Ou a gente parte, às vezes, de algum acessório para criar uma combinação, enfim, a ordem não faz tanta diferença. Mas, quando você põe uma roupa, tipo, super estampada e tal, e com muitos tecidos diferentes, não sei o que, normalmente a gente tende a ponderar e colocar menos acessórios, né? Então, se a gente encara a maquiagem como um acessório, dá para pensar mais ou menos dessa mesma forma. Então, dá para se guiar pelas cores das roupas, para escolher as cores da maquiagem, pela quantidade de informação. Então, às vezes, você tá com uma roupa que você tá achando muito básica, muito sem gracinha, e aí você joga tudo na maquiagem, tipo, faz uma make zona que vai carregar aquele look inteiro. Ou então, está com já um look que
tem muita informação, muita coisa, às vezes uma maquiagem mais clássica, mais básica, vai combinar melhor e não vai pesar ali as informações. Então, no caso das suas roupas, por exemplo, do evento mesmo, você tinha muito a ideia de querer parecer mais pro editorial, né, do que pro social. Então, a maquiagem foi uma coisa essencial para dar essa cara e dar esse toque de editorial. Então, ir para uma coisa que era mais geométrica e tal, que tinha bastante cor, cores chamativas e formas grandes e tal, e tudo isso ajudou a dar esse tom. Então, a maquiagem, ela tem esse papel, assim, para mim, pelo menos, de meio que ditar o tom da roupa, sabe? Então, às vezes, se você quer ponderar ali, ou então, tô muito séria, faz uma maquiagem mais divertida que pode ser que já equilibre, ou o contrário. Eu costumo pensar dessa forma. E aí, não que a gente precise ficar presa de, vou usar só as mesmas cores da maquiagem na minha roupa, ou da roupa na maquiagem. Mas é um guia legal pra gente direcionar ali, né? Pra quando tá muito na dúvida e tal. Ou às vezes até usar combinações, então, tipo, por exemplo, círculo cromático, usar combinações opostas ali, na maquiagem uma cor, na roupa outra. Eu gosto de pensar dessa forma. Não sei se fez sentido. Sim, fez. Eu lembro até que o look 2, que foi o azul, que eu tô até com o top aqui, era o top e a calça. Eu lembro que antes do look chegar, eu pensei, esse aí vai ser o que eu vou menos gostar, eu acho, que tá muito sério. Mas quando chegou e eu acabei colocando a maquiagem, nossa, deu outra cara pro look e eu fiquei apaixonada. Acho que foi o que eu mais gostei, inclusive. Então, muda muito. E cabelo também, sabe? Até a gente tinha conversado, né, sobre você raspar o cabelo ou deixar crescer de novo e tal. E todas as escolhas são como se fossem acessórios no look mesmo. Então, eu acostumei muito a fazer isso. Às vezes, eu tinha muito casamento para ir quando era mais novinha, que meu pai, para quem sabe, ele é pastor, então ele faz muito casamento. E teve uma época que ele fazia mais ainda. E aí, se a gente fosse comprar, tipo, eu, minha mãe e minha irmã, uma roupa nova para cada casamento que a gente fosse e ficar trocando isso todas as vezes, a gente, além de comprar coisa em exagero, a gente ia falir. Nossa, Então a gente aprendeu a fazer isso também, sabe? Variar as combinações e as coisas de acordo com a maquiagem e o cabelo. Às vezes um vestido que dá para usar no dia a dia, mas que também, se eu fizer uma make elaborada, um cabelo diferente e tal, botar um salto, por exemplo, eu consigo para um casamento também, sabe? Então, para mim sempre teve essa relação da maquiagem levar mais para um lado ou para o outro na roupa, dar aquele toque final, assim. E quando você percebeu que queria trabalhar com moda e qual o seu conselho para quem está começando na profissão, mas tem medo de não ter oportunidades e estabilidade aqui no Brasil? Nossa, essa pergunta. Sério essa pergunta? Tá, vamos por partes então. Quando eu entendi que queria estudar moda, trabalhar com moda, eu era bem novinha. Eu lembro que eu decidi que eu queria fazer faculdade de moda, eu tinha 13 anos, se eu não me engano, estava na 7ª série. Mas, assim, a moda acho que sempre esteve presente na minha vida, de certa forma, porque minha mãe e meu pai sempre deixaram eu e minha irmã muito livres pra gente vestir o que a gente gosta e tal, então, pra mim sempre foi uma forma de me expressar, sabe? Eu lembro que na escola, por mais que hoje eu olho pras fotos, eu penso, nossa, gente, mas eu era tão normal, mas perto das minhas amigas, eu ainda era um pouquinho diferente delas. Então, assim, eu usava umas coisas um pouquinho diferentes e eu lembro que as pessoas comentavam, tipo, que, nossa, a Julia, na escola, meu apelido era Lia. Então, eu falava, a Lia é estilosa. E aí, então, sempre foi uma coisa, assim, que eu gostei, que eu tentava usar alguma coisa diferente e tal. Por mais que quando a gente é adolescente, a gente se veste tudo igual. Mas já era uma coisa minha, sabe? Uma coisa que eu gostava. E aí, quando eu entendi que isso era uma possibilidade de trabalho, eu achei muito incrível. E aí eu decidi que eu queria fazer faculdade de moda. Eu descobri que tinha aqui em Londrina, né, na UEL, a Universidade Estadual de Londrina, tinha o curso de design de moda. E aí pronto, eu falei, não, é isso que eu vou estudar e tal. E eu nunca mudei de ideia. Assim, essa é uma das poucas coisas na minha vida que eu decidi bem novinha e que eu mantenho até hoje, sabe? Assim, eu não sei, era pra ser, eu acho. Eu decidi nessa época. Comecei a pesquisar sobre, eu tenho até um livro aqui também que eu li, tipo, devia ter uns 15 anos, chamado Engrenagens da Moda. Ele é muito antigo, provavelmente hoje ele nem deve mais fazer tanto sentido, tipo, deve estar desatualizado. Mas eu lembro que nessa época eu já pesquisava coisas e acompanhava, também gostava muito dos blogs já de moda, acompanhava vários e tal. E tinha um blog de moda nessa época, chamava Invente Moda, que acho que eu nem salvei nada dele hoje em dia, é uma pena. Mas
sei lá, é uma coisa que eu sempre gostei, que quando eu descobri que poderia ser um trabalho e uma carreira, eu decidi que eu queria isso. Mas nessa época eu ainda não sabia exatamente como que eu ia trabalhar com moda. Eu sabia que eu queria fazer faculdade de moda e aí depois eu decidia qual seria os próximos passos. E para quem quer fazer moda, mas tem medo, eu acho que é assim, as pessoas sempre me perguntam isso no Instagram, porque os meus vídeos do YouTube, tem alguns que eu falo sobre estudar moda e tal, e muita gente pesquisa isso e acaba chegando nesses vídeos, são vídeos mais antigos, e aí me mandam mensagem no Instagram. E é sempre esse medo, assim, de não conseguir fazer carreira e tal. Mas a faculdade é uma coisa que a gente não tem certeza de nada. Então, eu penso que qualquer curso que a gente entrar, você não vai ter uma garantia de que aquilo vai dar certo, sabe? É muito difícil hoje em dia você ter certeza, tipo, teve uma época que fazer faculdade era mais garantia de ter um trabalho X ou Y. Mas hoje em dia é muito uma coisa mais inicial, assim, não tem como a gente saber se a gente vai terminar a faculdade, vai ter um trabalho naquela área ou não. Às vezes a gente começa também a estudar e percebe que não é nada daquilo que queria e aí vai para outra área. Eu mesma, eu achava que eu ia trabalhar mais com criação de roupa mesmo, em fábrica, sei lá, com modelagem, que eram temas que me interessavam mais no início da faculdade, mas que depois foi mudando e hoje em dia eu trabalho com comunicação de moda, sabe? Que nem é exatamente o que eu estudei na faculdade. Então, a minha dica é fazer o que está no seu alcance, com o pé no chão. Sim. Porque às vezes tem gente que também, não, quero jogar tudo pro alto, fazer dívidas gigantescas para eu ir para outra cidade e fazer uma faculdade paga super cara e tal. Tipo, não é assim, sabe? O retorno também não vai vir nessa velocidade para você conseguir cobrir todas as dívidas que você fez. Sim. Então, às vezes, para quem não tem curso de moda que não seja universidade pública e tal na cidade, ou não pode mudar de cidade, é legal você ir pesquisando, você começar por outros meios, assim, às vezes não precisa fazer de cara uma faculdade. Tem muita gente que trabalha com moda que fez outros tipos de cursos e que não fez faculdade. Existem cursos de modelagem, de costura, de desenho, que são cursos livres mesmo, que às vezes você encontra na internet ou na sua cidade, enfim. Eu fiz um curso de costura nessa época eu tinha uns 13, 14 anos, que era um projeto social que tinha aqui no meu bairro. Então, eu sempre falo para a pessoa ver o que ela tem disponível ao redor dela para tomar as melhores decisões de por onde ela vai começar a estudar aquilo e sabendo que nada é garantido, mas quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente tende a se esforçar mais e a trabalhar mais e a querer correr atrás com mais vontade. Então eu sou dessa opinião, assim, que se você tem a oportunidade de escolher fazer o que você gosta, faz e se esforça para isso, sabe? Porque nada é garantido. Para quem não nasceu herdeiro, a gente tem que correr atrás de tudo sempre. Então, nada, não dá para falar para você, não, faz e você vai ficar rico no dia seguinte e tal, até porque eu também não tô rica, então, né, seria muito hipócrita da minha parte. Mas acho que é isso, assim, fazer o que tá dentro das suas possibilidades, sem dar louca e sem jogar tudo pro alto, mas fazer o que você gosta com vontade, com garra, e às vezes fazer paralelo também, sabe? Tem gente que quer mudar de área. E aí você pode, dependendo, manter um trabalho que você já tem naquela área e daí começar a pesquisar sobre moda paralelamente, primeiro como um hobby, depois ver como essas coisas se desenrolam. Então, acho que isso varia muito de contexto para contexto das pessoas, mas eu sou sempre a favor da gente fazer o que a gente gosta, se isso estiver dentro das nossas possibilidades. Porque é isso que você falou, por exemplo, eu até comentei esses dias acho que com uma das minhas amigas, que eu nunca me senti tão certa do que eu quero fazer como eu tenho me sentido agora, porque até então eu tinha muita dúvida. Eu comecei faculdade de letras na época que eu terminei o ensino médio, mas eu saí do curso. E aí depois que eu fiquei adulta, entre aspas, eu tinha me arrependido muito, porque eu não sabia como procurar um trabalho que desse certo e tal. E aí eu tava meio sem rumo, mas quando eu aprendi que ser influenciadora é ajudar as pessoas com o que a gente tem, né? E aí eu fico querendo, e tipo, eu me apaixonei pela maquiagem também. E aí agora eu fico querendo buscar mais conhecimento, não só sobre maquiagem, mas de vez em quando eu vejo algum anúncio de um cursinho básico sobre moda também, e eu fico pensando, quando sobrar um dinheirinho eu faço para me entender mais e poder passar mais conhecimento pro meu público, né? Então é uma coisa que eu fico assim, eu quero investir nisso, não sei o quê, e eu fiquei muito focada, né? É muito bom isso mesmo, tipo,
Eu não fiz nenhuma faculdade, mas eu fui entrando nos cursos que dava. E eu acabei gostando muito e isso me ajudou a focar mais nisso, né? Sim, e a construção de carreira de qualquer área não é uma coisa super linear, que de todo mundo é igual, sabe? As pessoas vão se descobrindo e vendo quais são as possibilidades delas ao longo do tempo mesmo. E normalmente quem me manda perguntas assim são pessoas que estão terminando o ensino médio e que vão entrar na faculdade. Eu lembro que nessa época a gente acha muito que, tipo, que é linear, que assim, eu vou entrar na faculdade, aí eu vou sair da faculdade, vou arrumar um emprego nessa área e pronto, essa vai ser minha vida pra sempre. Sim. E não é assim que as coisas funcionam, sabe? Então eu sempre falo para ir com calma, vai pesquisando, vai fazendo o que é possível e sempre correndo atrás, né? Porque a gente tem que trabalhar, a gente, como eu disse, não nasceu herdeiro. É que rola também muito aquela pressão, às vezes, com a maioria das pessoas, né? Dos pais, falar, você tem que fazer tal coisa, e tal coisa não dá dinheiro. E aí eu acho que é por isso que também gera esse medo também das pessoas de irem no que quer, né? No que tem vontade. Sim, eu super entendo. Inclusive, tinha sempre na turma nova de moda, todo ano, né, começa uma turma nova na UEL, sempre tinha gente que tinha feito outras faculdades, depois tomou coragem de fazer moda, ou que começou alguma outra porque não queria decepcionar os pais, sei lá. E aí depois viu que não era aquilo, foi fazer moda. Assim como tem gente que começou a fazer moda, não gostou e aí foi fazer outra coisa, sabe? Então, se a gente conseguir levar isso de uma forma mais leve, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Eu sei que nessa época é difícil ter essa noção e que muitos pais também pegam pesado nessa coisa, mas a minha opinião é de que hoje em dia, quase que nenhum curso que você faz vai te garantir algum futuro brilhante, sabe? A gente vai ter que correr atrás de tudo de qualquer jeito. Sim, Outra pergunta aqui de seguidora. Qual o conceito de moda para você e qual a importância dela para a sociedade ou indivíduo, na sua opinião? Outra pergunta muito chique. profunda. Nem eu consegui pensar em perguntas tão profundas, gente. Olha, conceito de moda é uma coisa difícil, né, de definir. Na faculdade de design de moda, a gente brinca que desde o começo a gente tenta responder o que é design. Nossa. E o que é moda também é uma coisa complicada. Mas para mim, moda é uma forma de expressão do indivíduo, assim como a arte. Só que a moda se utiliza dos meios das roupas para fazer isso, né? Então, e além de roupa, moda também é cultura, moda é comportamento, moda é tudo que envolve o jeito que o ser humano se relaciona com as pessoas e com ele mesmo. Para mim, moda é isso. Legal. E qual que era a outra parte da pergunta que eu até me perdi? Qual a importância dela para a sociedade e o indivíduo, né? A importância da moda, então, para mim, moda tá em tudo, assim, né? É a nossa forma de se relacionar com o mundo e com as pessoas. Então, é intrinsecamente importante. Tipo, primeiro que a gente se veste todos os dias, né? A partir de um ponto da história ali, a gente começou a vestir roupa e nunca mais parou. Sim. Então, só essa parte funcional já é super importante da moda, que é de cobrir nosso corpo, de proteger da temperatura, enfim. Mas além disso, a gente começou a usar a moda como uma forma de expressão também, como uma forma de pertencer a um grupo ou de se separar de outro. Então, para mim, a moda sempre acompanha e ou responde ou dita as coisas que estão acontecendo naquele momento, sabe? Se a gente estuda a história da moda e a história do mundo, elas são muito conectadas porque elas são praticamente a mesma coisa. Então, para mim, moda é algo essencial, assim. Sim, até assim, no sentido, separando moda e maquiagem, que nem sempre precisa separar, né? Mas eu até tenho vontade de estudar muito sobre a história da moda, assim, mesmo justamente porque as duas coisas estão muito conectadas, né? E eu também considero a maquiagem uma forma de expressão, assim, também. Sim, e são coisas que marcam épocas, né? Então, se a gente pega imagens de maquiagens e de roupas de anos atrás, a gente vê que é diferente de hoje. Então, também são registros históricos, sabe? A gente também consegue entender muito sobre aquelas pessoas e aquela determinada região quando a gente vê que roupa ou que maquiagem elas usavam. Sim, é legal demais, nossa. E assim, tem uma coisa que você ama na moda, que te inspira a continuar nessa carreira, ou algo que você gostaria que mudasse nas gerações futuras? O que eu amo, que eu me inspiro é isso, de a gente ter essas inúmeras possibilidades e da moda ajudar a gente a representar quem a gente é, sabe? Mesmo antes nessa época que eu decidi que eu queria estudar moda e tal,
eu acho que eu sempre gostei dessa possibilidade das roupas poderem falar por mim, porque eu sempre fui uma criança muito tímida, eu demorava para conseguir me abrir e conseguir conversar com as pessoas, mas a minha roupa já podia chegar num lugar comunicando alguma coisa. Sim. Então, essa parte de comunicação da moda eu sempre achei muito legal. E é uma coisa que continua me inspirando e me impulsionando a continuar falando e estudando sobre isso. E uma coisa que eu acho que poderia mudar é essa questão da sustentabilidade, né? Por muito tempo e até hoje a indústria da moda também fez muita coisa na louca e sem nem sem pensar, porque quem faz sabe, né? Eu digo assim, as grandes indústrias e tal, não o consumidor. Mas sempre teve uma produção muito grande e sem planejar o que seria do nosso futuro, do futuro do planeta mesmo. Então, se eu pudesse mudar uma coisa na moda, seria isso, sabe? De quem produz, de quem confecciona, é que é uma coisa do sistema também, assim. Para mudar isso, teria que mudar todo o sistema. Mas se é para botar aí um sonho, então seria isso, da gente no futuro ter uma moda mais responsável, mais consciente, que pense mais nas pessoas, no planeta, no que a gente vai deixar para o futuro, sabe? Porque a gente não vai estar aqui daqui a alguns anos, mas vão ter outras pessoas que vão ter que lidar com as consequências do que a gente está fazendo agora e do que as outras pessoas fizeram antes. Então, essa coisa imediatista da moda de só pensar no agora é uma coisa que eu mudaria, assim. E também a coisa de ditar o que as pessoas precisam ter ou não, sabe? A moda sempre esteve muito ligada, junto com o mundo da beleza também, nessa parte de impor regras e comportamentos e o que cada um precisa ter, o que cada um não pode usar e tal. Isso também é uma coisa que sempre, infelizmente, foi utilizada tipo, para segregar as pessoas mesmo e para fazer as pessoas se sentirem mal e comprar mais. E tudo isso são problemas do capitalismo mesmo. Então, é difícil de conseguir lidar com isso sem lidar com o capitalismo, mas esses são dois pontos que eu adoraria que mudassem, assim, na moda. Entendi, legal, Ju. Bom, agora entraram aqui no assunto corrida das blogueiras. O que você achou dessa temporada do Corrida e quais foram seus participantes favoritos em questão de estilo e criatividade? Eu já acho que você adorou, né? Porque teve uma prova que você ficou super feliz. Sim, eu adorei essa temporada. Eu acho que, assim, atingiu um outro nível. A cada ano que passa, Tá, eles conseguem melhorar a produção e aumentar e ficar mais incrível. E eu adoro acompanhar. E é muito legal, tipo, pensar as coisas que eu vivi lá e o que chegou a acontecer agora, sabe? Assim, esse crescimento que foi enorme. Então, eu adorei essa temporada. Eu acompanhei tudo, achei muito legal, sigo todo mundo nas redes. E que eu gostei de. Meu, a galera tava entregando muito looks nessa temporada também. Tipo, tava. quando eu fui, a gente não sabia muito o que esperar, não sabia muito o que ia ser, tava todo mundo mais básico, eu inclusive. Mas agora, assim, cada ano que passa, a galera também tá se empenhando cada vez mais nas roupas, nas makes. Então, tipo, todo dia eu ficava surpresa, toda terça, com a montação das pessoas, sabe? Mas acho que as que mais me chamavam a atenção, assim, foi a Dakota. Eu amei os looks, as perucas da Dakota, tipo, Sim. nossa, looks incríveis. Eu já acompanhava a Dakota no Instagram antes e já adorava, assim, as montações dela. E aí na corrida também eu fiquei, tipo, apaixonada. A Jade também. Cada episódio que ela aparecia com um look completamente diferente do anterior, novo, e umas makes zonas enormes. Porque, tipo, tinham algumas drags, mas a Jade não é drag, é ela mesmo que faz aquelas makes gigantescas e, Sim. tipo, super chamativas e tal. Eu acho muito legal isso também. Então a Jade também foi uma que eu adorei, as montações e a criatividade. Quem mais? A Elai também, que no Instagram dela também antes tinha menos coisas de drag, né? Tinha mais vídeo desmontado, assim, mas eu amei, além de amar o estilo da drag dela, achei muito legal, tipo aquelas bundonas que ela fazia, assim. Sim. É muito inesperado aquilo, sabe? E nas provas também entregava coisas interessantes e criativas. Sim. Ai, gente, todo mundo entregava muitas coisas, mas acho que esses três foram, assim, os que, de criatividade e looks, foram os que eu mais gostei. Esse ano foi bem difícil. Tava sempre aumentando o nível a cada episódio, né? Todo mundo arrasou muito, muito, muito. E você acha que despertou novas habilidades lá quando você participou do programa que não tinha dado chances ainda na época que participou? Olha, eu acho que sim, tipo,
Porque lá tem Essa época, várias provas, né? Tipo, tinha prova de make. Eu não lembro agora na sua, mas já teve prova de make, de DIY. Opa. sim, eu acho que deu uma. Eu vi que eu conseguia fazer várias coisas diferentes, sabe? Tanto que a minha preocupação era essa, será que eu só sei fazer coisa de moda, sei fazer conteúdo de moda e tal, mas acabou que eu consegui ir bem pra frente do programa, e mesmo no episódio que eu saí, eu não entreguei uma coisa terrível, sabe? Que era um Sim. episódio de maquiagem, que era aquele Inception, que era a época que era moda desenhar um post do Instagram aqui no olho e tal, Sim. que é uma coisa complexa de técnica, assim, né? Tem que ficar bem retinho, não sei o quê. E não ficou perfeito o olho que eu fiz, mas também não achei que ficou péssimo pra habilidade que eu tinha na época. E daí eu percebi que eu tinha mais capacidade do que eu achava, sabe? Tanto que quando eu fui eliminada, eu lembro da sensação que, tipo, claro, a gente fica triste por ser eliminado, mas eu tava tão grata por ter participado daquilo, por ter chegado tão longe. E, tipo, a Vitória e a Renata, elas tinham mais tempo de blogueira do que eu, sabe? Então eu não tava, assim, super, ai meu Deus, derrotada porque eu saí. Eu lembro que eu tava feliz de ter participado de tudo aquilo, de ter chegado tão longe. Então, era aquele mix de sensações, assim, de, tipo, feliz e triste. E acho que foi importante para eu ver que eu conseguia fazer, tipo, acho que o que eu me propor a fazer e treinar e tentar vai dar certo, sabe? Para isso foi bem importante, assim, para abrir esse horizonte. Imagino, imagino. E você ficou com alguma amizade do programa assim que você levou pra vida e tá até hoje? A pessoa que eu tenho mais contato até hoje é a Renata. Logo depois do programa, eu ia para São Paulo, tá? A gente se encontrava lá às vezes, só que depois teve a pandemia, daí acabou ficando mais difícil, mas ela é uma pessoa que eu ainda tenho contato, que também no lançamento dessa temporada fui para São Paulo, encontrei o pessoal lá, encontrei a Francine também, a gente conversou bastante. A Francine dividiu o quarto comigo na época da nossa corrida, então também foi legal a gente conversar sobre as coisas dessa temporada, do que acontecia antes. Então a gente ficou ali nesse papinho de, tipo, as velhas da corrida, sabe? E acho que elas são as pessoas que eu ainda tenho mais contato, assim, pelo Instagram e tal. Não tem ninguém que eu seja, nossa, BFF, mas elas eu tenho esse contato ainda. E a Renata interage em todas as minhas publis também, eu fico bem feliz com isso. Sempre traz esse quentinho, né? Uhum. Finalizando aqui as perguntas do pessoal, eu deixei algumas últimas perguntas para essa finalização mesmo. Eu queria comentar que a Ju, ela tem um perfil de trabalhos que é o Jub Fashion, né, Ju? Eu vou deixar o perfil aqui na descrição também. E que lá você oferece algumas prestações de serviço, que é as suas consultorias. Daí, quais são os tipos de trabalho, de consultoria que você faz lá, além da que eu fiz, que é a consultoria de estilo para evento, né? Tem várias outras, né? Uhum. Na consultoria de estilo, eu tenho alguns pacotes que, inclusive, eu estou reformulando, ainda não reabri a agenda para esse ano, Ah, mas sim. quem tiver interesse já pode mandar mensagem e tal, que a gente vai ficando ali nos contatos. Ou já pode ir seguindo o perfil, né? Isso. E eu tenho a consultoria, a que você fez, então, para explicar para as pessoas, foi a consultoria para evento, né? Que daí é quando a pessoa tem algum evento como você tinha, ou às vezes tem, sei lá, um casamento, uma noiva, uma formatura, enfim. Entre em contato comigo para ajudar a pessoa a montar um look especificamente para aquela ocasião. Então a gente vai fazer essa construção aí juntos, tal, comprar o look, ou se for o caso, montar no armário da pessoa, enfim. Essa é a consultoria para eventos. Aí eu tenho a consultoria rápida, que é uma consultoria que acontece em 1 a 2 dias, dependendo do caso da pessoa, que ela é mais curtinha, assim, meio que o apanhado geral do que a consultoria completa ofereceria, só que de uma forma mais rapidinha e mais em conta. E eu estou reformulando esses pacotes, então eu não vou especificar exatamente o que entra em cada um deles, mas vou falar a ideia geral para vocês entenderem. E na consultoria rápida é para quem quer ter ali esse up no armário, aprender a usar melhor as coisas que já tem e tal, mas ainda não pode ou não quer contratar a consultoria completa, que é um processo mais longo e, consequentemente, também um pouco mais caro. A consultoria completa, então, é um pacote completão, que daí a gente tem todas as etapas, desde investigação, de olhar o seu armário, conhecer as coisas que você já tem, fazer uma limpa no seu armário, né, que é a revitalização, fazer montagem de look, se for o caso, comprar peças novas,
E aí eu entrego também um dossiê com todas as coisas que a gente delimitou sobre o seu estilo e tal, um guia de compras. Então, a consultoria completa ela é realmente um processo mais longo que a gente faz uma super imersão no estilo da pessoa. E aí, no final do processo, a pessoa já se entende melhor, entende qual é o estilo dela, quais coisas que ela gosta ou não gosta de usar, o que cabe ou não na rotina dela, quais marcas seria interessante ela comprar, ou então quais combinações consegue fazer no armário. Enfim, a consultoria completa é tipo, vamos resolver tudo em relação ao seu estilo e as coisas que você tem ou quer comprar. E aí eu também tenho a personalizada, que é um mix ali que você consegue escolher quais etapas você vai fazer de acordo com a sua necessidade. Então, às vezes, você, eu tenho um guarda-roupa super cheio, então eu não tenho interesse de comprar coisa nova e tal, eu só queria fazer uma revitalização nesse armário. A gente pode fazer só a revitalização com a investigação, que é essa etapa inicial que sempre precisa ter para conseguir entender o que você precisa. Ou então, eu quero fazer revitalização e a montagem de looks, a gente consegue fazer também. Enfim, a personalizada aí a pessoa escolhe quais etapas fazem mais sentido para a vida dela, né? Posso até, às vezes eu faço uma reunião inicial ali para entender que momento a pessoa tá, e aí a gente decide juntas quais etapas vão caber ali naquele processo. Então, da consultoria de estilo são essas coisas que eu ofereço. Legal. E você tem mais algum tipo de prestação de serviço ou seria só as consultorias mesmo que você está remontando? Eu tenho também a produção e o styling, normalmente eles andam juntos, assim, que aí são para coisas um pouco mais comerciais, normalmente. Então, a consultoria de estilo eu costumo prestar esse serviço para o consumidor final, para o público final, eu digo. E a produção e o styling, normalmente, ou para a galera que, por exemplo, eu fiz uma vez um styling para uma dupla sertaneja, então era para um show em específico, que a gente ia montar ali os looks e comprar e tal, para aquela apresentação. Então, aí é um styling para uma dupla, né, que já tem uma identidade estabelecida e tal. Uhum. Esse é o trabalho ali de styling. A produção também pode ser para vídeo, para foto. Então, essa semana passada eu fiz uma produção para uma marca de material de artigos para bordado. Então, tipo, elas iam fazer um vídeo institucional e precisavam usar roupas nesse vídeo, né? E aí, para passar essa ideia que elas queriam junto com o videomaker lá, o conceito que elas tinham criado, elas me contrataram para ajudar aí na escolha desses looks. Peguei algumas coisas emprestadas em marca também e tal, para a gente montar os looks que iam aparecer no vídeo. Então, a produção e o styling funcionam. Eu presto esse serviço mais para marcas e para pessoas que precisam passar mais essa imagem assim, comercial e tal, do que para o consumidor final. Mas é isso. E para marcas também faço publicidade, né, no meu perfil principal. Sim. Ai, que legal. Não, e sinceramente, tirando todos os planos que eu tenho de investimento, assim, pro estúdio e pro meu autoconhecimento, um dos investimentos meu sonho de consumo é essa sua consultoria completa. Eu fico sonhando com ela. Eu quero fazer, porque pra quem não viu, a consultoria para evento que eu fiz com a Ju, eu fiz um vídeo explicando tudo sobre ela, como foi, porque foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Fora que eu sou super fã da Ju, né? Então qualquer experiência que eu tenho com ela. E daí eu fiz um vídeo lá no meu Instagram explicando tudo certinho, como foi. E aí eu deixo o link aqui na descrição também, para quem ficar curioso, para ver como né? Como funciona o processo. Ai, que legal. Eu fico muito feliz quando você fala isso, sério. Eu fico realizada, assim. É muito bom quando a gente, tipo, entrega um serviço e a pessoa sente que valeu a pena, que realmente atendeu o que estava esperando, sabe? Eu fico muito feliz. Obrigada. Nossa, demais, porque como você disse, eu sou uma pessoa muito tímida, assim. Eu tenho também, eu fico muito assustada quando eu tô em um lugar muito cheio e sem pessoas que eu conheça em volta. E no evento foi basicamente isso. E ter o estilo que a gente conseguiu montar juntas com a sua ajuda da consultoria, eu cheguei lá já comunicando quem eu sou, como era, conversar comigo, as pessoas já se aproximaram de mim. Tipo, eu não precisei tomar esse primeiro passo, né? A roupa já fez isso por mim. E daí acabou sendo muito divertido, eu me senti mais corajosa também, né? Então fez muita diferença pra mim, de verdade. Ah, que legal. A roupa tem esse poder também, né? Quando a roupa junto com a maquiagem, quando a gente, tipo, veste uma coisa que a gente se sente bem, que você fala, nossa, era isso que eu queria, você também acaba, tipo, transmitindo isso para as pessoas, que a nossa postura muda, né? O nosso jeito de chegar no lugar. Agora, quando a gente tá sentindo que não tá muito confortável ali na sua posição, também já fica mais retraído e tal. Então, por isso que eu amo moda, sabe?
ela entrega essa confiança, né? Aham. E no final do ano passado, a Ju também abriu uma marca de acessórios. Por isso que eu falei que a Ju é empresária também, né? Além das consultorias, agora ela tem uma marca de acessórios, que é a Níria. Ela abriu, infelizmente, depois do evento, porque senão eu teria ido com os acessórios dela para o evento, para ter essa experiência já com a Níria também. E você abriu essa marca com a sua irmã, né, Ju? Como foi a ideia? Tipo, conta um pouco sobre a Níria também. Isso, foi com a minha irmã. E assim, foi uma coisa muito louca, porque eu sempre falava que eu não queria trabalhar com produto físico. E ainda é uma coisa que eu tenho uma certa resistência. Por trabalhar com produto físico, que eu falo, é tipo ter um produto meu para vender, né? Eu sempre vendi serviço, mas a Níria surgiu, assim, na cabeça minha e da minha irmã, do nada, meio que do nada. Claro que é uma coisa que a gente já gosta. Eu e a Marina, a gente usa muito acessório grande e tal. Já era uma coisa que, se você olhar no meu Instagram, dá pra perceber, né? Que eu sempre gostei muito de brinco e tal. E a Marina também, tipo, ela sempre usou muito as minhas coisas, inclusive. E aí a gente comprou, eu tava fazendo uma outra coisa, um serviço paralelo, assim, de uma customização de uma jaqueta. E aí eu comprei umas correntes e tal pra fazer essa customização. E a Marina foi comigo nesse dia comprar. E aí a gente falou, vamos comprar corrente pra gente fazer coisa pra gente também e tal. Ficou empolgada, já tava lá no armarinho, a gente acabou comprando. Fez um colarzinho lá, assim, bem normal. Mas a gente amou, tipo, um colar super básico, que a gente não tirava o colar do corpo. Aí eu lembro que eu tava mexendo com o colar um dia, mandando algum negócio nele, daí eu falei pra Marina assim, Marina, a gente podia pra vender. Daí ela ficou, tava pensando nisso. Daí eu falei, meu, interessante, né? Daí a gente já começou a pirar nessa ideia. E aí, tipo, em um mês a gente tinha decidido o que a gente ia fazer, já fez a marca, meu namorado é designer, né? Então ele já fez o logo pra gente. Chamei meu amigo fotógrafo, que é o Clécio, pra tirar as fotos pra gente, criar uma coleção, comprar umas coisas, sei o que. Tipo, a ideia, assim como ela surgiu, a gente botou ela no mundo. E foi, assim, daí foi essa primeira experiência que a gente teve também de vender produto físico. A gente tá aprendendo ainda como que é essa dinâmica, de postar coisa de produto. É muito diferente das minhas postagens no meu Instagram. Estamos construindo aí, sabe? A gente tá bem no início, mas tá sendo bem interessante, porque é uma coisa bem nova pra mim e pra ela, assim. Essa coisa de vender, a maior parte online, assim, tanto também de enviar e tal, e de, enfim, atender as pessoas no WhatsApp, que a gente ainda não tem site. Mas essa é uma experiência nova e bem legal, que a gente tá testando aí e botando nossa criatividade pra funcionar em outra área. Sim. Que ainda ligada com moda, né? Mas pelo menos agora é acessório, não roupa. Sim, e tá dando super certo, né? Que eu via que pouco depois a maioria dos estilos, dos acessórios já tinha esgotado. O que eu queria, inclusive, já tinha esgotado. Então, teve uma aceitação bem legal, a gente ficou muito feliz. E o pessoal tem curtido, assim, inclusive agora que já faz alguns meses, a gente tem feedback das pessoas, tipo, porque são peças de alumínio, né, não são, tipo, joias que sejam de prata, ouro, enfim. Mas a galera dando um retorno de que as peças estão durando muito, tipo, que estão iguais quando elas compraram, porque às vezes a gente compra coisa que não é joia, e daí, tipo, você usa 2 vezes, fica preto, sabe? Sim. E a gente buscou comprar materiais que realmente tivessem uma durabilidade melhor, né, um acabamento bom e tal. E a gente tá tendo esse retorno positivo, assim, de que as pessoas realmente estão curtindo, estão usando bastante, que combina com bastante coisa. Até essa ideia de trabalhar com metal foi meio por isso, assim, pra ser uma coisa que as pessoas pudessem usar bastante, com diversos estilos, diversas roupas. E tá funcionando. Ai, que bom, eu fico muito feliz por vocês, Ju. E, tipo assim, Tudo que você se propõe a fazer é bem feito, né? então eu já... Eu gosto de me dedicar para as coisas que eu me proponho a fazer, assim. eu percebo. Mesmo que depois não dê certo, sabe? Pelo menos eu sei que eu fiz o que eu tinha que fazer. Sim. E pra finalizar, Ju, pra fechar as perguntas, para as pessoas que estão começando como influenciadores, que estão querendo pisar ali para trabalhar na internet, como eu, por exemplo, como youtubers também, qual o conselho você daria? Meu conselho é ter persistência. Assim, a gente, como eu disse, é muito difícil alguém que vai postar uma coisa e vai viralizar no dia seguinte, sabe? Sim. Então é construir as coisas com calma e com persistência, assim. Decidir qual público você vai querer atingir, entender o que você quer fazer de conteúdo, testar coisas diferentes também, perceber como que as pessoas respondem a conteúdos diferentes, ver quais redes você se identifica melhor. Às vezes você gosta mais do estilo do TikTok, às vezes você gosta mais do Instagram, às vezes do YouTube, às vezes todos.
Então, é legal sempre estar aberto a testar e ter calma e paciência, sabe? Porque é uma coisa que a gente tem que ir construindo com o tempo mesmo. Sim. A maioria das pessoas tem esse caminho é longo, então faz no seu tempo, no seu jeito, e com as coisas que você tem disponíveis. Então, se você pode investir em equipamento, em material e tal, invista, mas se você também não pode, usa da melhor forma as coisas que você tem, sabe? Então, às vezes, o seu celular na frente de uma janela com a luz do dia pode fazer um vídeo muito mais legal do que alguém que talvez tenha milhares de equipamentos, mas que às vezes não se comunica tão bem, ou não sabe do que quer falar, ou enfim. Então, define aí quais temas te animam mais, te alegram mais, e você gosta de compartilhar coisa com as pessoas, e faz o melhor possível com as suas possibilidades, dentro do seu alcance. E nessa parte de equipamentos e tal, uma coisa que funciona muito bem também é a gente pesquisar bastante no Google, pesquisar, por exemplo, vídeos no YouTube sobre iluminação natural para saber qual é o melhor horário de gravar. Tem muita coisa que, se a gente pesquisar uma palavra-chave na internet, a gente consegue já aprender como seguir, né? O caminho, assim. Então, estudar tem muito bastante conteúdo sobre criar conteúdo na internet, assim, né? Sobre essa parte mais por trás das câmeras. Então, dá pra gente aprender muita coisa. Sim. Bom, então eu quero te agradecer, Ju, não só por ter aceitado vir aqui, mas a Ju sempre me recebeu muito bem. Como eu falei, eu conheci a Ju através do Corrida, já fui mandar mensagem, assim, toda entrona, e a Ju sempre me respondeu super gentil, sempre foi super acolhedora comigo. E aqui, né, eu sou super pequenininha, tô super no comecinho, e mesmo assim ela topou vir aqui, gastar 1 hora do dia dela pra vir aqui falar comigo. Então eu queria muito agradecer você por esse carinho todo que você me trata e, tipo, que nem você falou sobre ser importante o retorno que a gente dá, o feedback que a gente dá do seu trabalho. Mesmo sendo uma coisa super pequenininha, a Ju até me seguiu nas redes sociais. Eu falei, nossa, a Ju é a melhor pessoa do mundo, porque não tinha obrigação nenhuma de me seguir lá, e mesmo assim ela deu esse tapinha nas costas, falando assim, bora. Foi super importante pra mim também. Eu queria muito agradecer essa parceria que você teve comigo nesse tempo. Imagina, eu agradeço também muito, porque, você sempre interage com meus conteúdos, responde todos os stories e tal, e comenta nas coisas, e dá feedback, e traz ideia. Então, assim, é uma troca, sabe? Não é tipo, eu estou aqui depositando tudo que sei. Não, a gente super troca coisas. Então, obrigada também pelo convite e pelo carinho sempre, pela confiança no meu trabalho, por ter também depositado esse momento do evento que você foi, que eu sei que é muito importante para você, de ter confiado em mim para te ajudar a escolher os looks. Então, muito obrigada. Nada, e essa parte do evento acho que foi a melhor parte para mim, foi a consultoria, porque eu me senti maravilhosa. Quero agradecer também quem ficou com a gente até aqui e falar para todo mundo seguir a gente nas redes sociais, nós duas, em todas as redes que a gente tiver. E é isso aí. Sim. Um beijo para todos. Eu quero agradecer também quem tá aqui até agora, quem tá acompanhando meus vídeos. Aqui no YouTube eu tô me sentindo super acolhida, então eu tô muito feliz com o retorno que eu tô tendo aqui. Então eu quero agradecer vocês que ficaram até aqui no final do vídeo. Beijo, sigam a Ju lá no Instagram e aqui se inscreve no canal dela aqui no YouTube também, que ela vai voltar, né, esse ano. E eu vou deixar todas as dicas que ela deixou, os nomes que ela falou, que ela comentou, eu vou deixar tudo na descrição, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima! Tchau!